O sol se punha sobre as ruas estreitas de Alfama quando João ouviu o grito de sua mãe ecoar pela janela aberta, um som que cortava o ar como uma lâmina enferrujada. Tu não és homem se não trouxeres uma mulher para casa, berrou ela, as palavras carregadas de anos de fome e orgulho ferido. Naquele instante, com o coração apertado contra o peito magro, João soube que sua vida dupla estava prestes a ruir, como as fachadas antigas que desabam sob o peso das chuvas de inverno em Lisboa. Ele havia crescido nas sombras das casas apertadas do bairro pobre de Moraria, onde o cheiro de bacalhau frito se misturava ao sal do Tejo, e a família contava moedas para sobreviver. O pai, um pescador que o mar engolira cedo demais, deixara apenas dívidas e uma lição dura: homens como nós não fraquejam, filho. Casam, procriam, constroem. João, com seus 17 anos recém-completados, assentia sempre, os olhos baixos, enquanto dentro dele uma tempestade rugia, um segredo que o consumia como o fogo lento de uma lareira mal alimentada. Na escola, ele era o rapaz quieto que desenhava nos cadernos marginais figuras etéreas de homens entrelaçados, inspiradas nas histórias sussurradas pelos marinheiros nos bares enfumaçados. Mas em casa, era o filho obediente, o que ajudava a mãe a lavar roupa no rio e sonhava com um futuro que não o traísse. Tudo mudou no verão de 2015, quando a crise econômica apertava como um cinto frouxo demais. A mãe de João, Maria, uma costureira de mãos calejadas, encontrou um pretendente para ele, Ana, filha de um açougueiro viúvo que prometia estabilidade. Ela é forte, João. Vai-te dar filhos e um teto decente. Não como esses sonhos tolos que te enchem a cabeça. Ana era bonita, com cabelos castanhos ondulados e um riso que ecoava como sinos da Sé, mas cada conversa com ela era uma ponte sobre um abismo. João sorria, beijava sua mão em público, mas à noite, sozinho no quarto apertado, chorava pela verdade que não ousava pronunciar. Ele amava os homens, o jeito como seus ombros se curvavam sob o peso do mundo, o calor de um abraço sem palavras. Mas em Moraria, onde as paredes sussurravam julgamentos, tal amor era um luxo para os ricos, não para os pobres como ele. Foi numa tarde chuvosa de setembro que João encontrou refúgio na livraria velha da Rua Garrett, em Chiado. O lugar cheirava a papel úmido e café forte, um oásis em meio ao caos da cidade. Lá, entre prateleiras tortas de livros empoeirados, ele esbarrou em Miguel, literalmente. O braço de Miguel, forte e tatuado com âncoras marinhas desbotadas, roçou dele ao alcançar um volume de Fernando Pessoa. Desculpa, murmurou Miguel, com uma voz rouca que parecia vir das profundezas do oceano. Seus olhos, castanhos como o solo fértil do Alentejo, prenderam João no lugar. Miguel era mais velho, 30 anos talvez, com uma barba rala e um sorriso que iluminava as sombras da loja. Trabalhando como ilustrador freelance, ele vivia num apartamento modesto em Barro Alto, longe das amarras da família conservadora de Setúbal. Eles conversaram por horas, sobre poemas que falavam de almas gêmeas e mares revoltos. João sentiu, pela primeira vez, o alívio de ser visto, não como o filho pobre forçado a um molde, mas como o artista sonhador que era. Miguel compartilhava histórias de sua própria juventude, fugir de um pai pastor evangélico que o chamava de aberração de Deus, construir uma vida em Lisboa onde o amor não era pecado, mas poesia. A suavidade não é fraqueza, João. É a força que dobra o vento sem quebrar. Aquelas palavras ecoaram em João como um mantra, suavizando as arestas de sua alma ferida. Mas o mundo não perdoa os que sonham alto sem raízes firmes. Dias depois, Ana confrontou João num café abafado perto do Rocio. Tu me olhas como se eu fosse um quadro na parede, João. O que é de errado contigo? Seus olhos, cheios de dúvida, cortavam mais fundo que qualquer faca. Ele gaguejou desculpas, mas o pânico subia pela garganta. Naquela noite, Maria o esperava em casa com lágrimas nos olhos, o açougueiro recuara, sussurrando boatos sobre o rapaz que anda com homens nos bares. O bairro fervia de fofocas, vizinhos que outrora partilhavam pão agora viravam as costas. Tu nos envergonhaste. Pobre como somos, e agora sem nome, gritou Maria, batendo com a mão na mesa tosca. João fugiu para as ruas, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque. Encontrou Miguel num bar escondido em Alfama, onde fados tristes preenchiam o ar com lamentos de amores perdidos. Eu não posso mais fingir, confessou João, a voz embargada. Miguel o abraçou ali mesmo, sob os olhares curiosos dos habituês, e sussurrou, então não finjas. Seja suave, como o Tejo ao amanhecer. Naquela noite, eles caminharam pelas escadarias íngremes, mãos entrelaçadas no escuro, e João sentiu o primeiro gosto de liberdade, amargo, mas doce como o vinho de Colares. Os meses seguintes foram um turbilhão de segredos e descobertas. João começou a trabalhar como aprendiz na livraria, trocando turnos por lições de ilustração com Miguel. Juntos, eles criavam posters para eventos que eram discretos em Lisboa, bailes no Lisboa Factory onde casais dançavam tango sob luzes neon,
leituras de poesia em caves úmidas que celebravam humores proibidos. Mas a sombra da família pairava. Maria, consumida pela culpa e pela pobreza que agora mordia mais fundo sem o apoio do açougueiro, enviava cartas suplicantes: volta, filho. Esquece esses delírios. Casa com Ana, dá-me netos. Cada palavra era uma âncora puxando João de volta ao fundo. Um conflito irrompeu numa noite de tormenta, quando João e Miguel assistiam a um fado em moraria. Ana apareceu, olhos vermelhos de choro, acompanhada por um primo protetor de João. Ele é meu noivo, exclamou ela, a voz tremendo. O primo, um brutamontes do Porto, avançou sobre Miguel com punhos cerrados. Sai da frente, maricas. A briga eclodiu rápida, copos quebrados, mesas viradas, o som de carne contra carne quando como trovões. João se interpôs, levando um soco no estômago que o dobrou ao meio. Miguel o defendeu com fúria quieta, mas a multidão se formou, gritando insultos que cortavam como vidros partidos, vergonha da família. Pecado vivo. Ferido e humilhado, João correu para casa, o sangue misturando-se à chuva nas calçadas irregulares. Maria o encontrou na porta, o rosto pálido como cera. Pela primeira vez, ela não gritou. Em vez disso, sentou-se ao lado dele na cama estreita e perguntou, com voz rouca: quem é esse homem que te faz brilhar assim, filho? As lágrimas vieram então, um dilúvio que lavou anos de mentiras. João contou tudo, o medo, o amor, a suavidade que o salvava da rigidez que o mataria. Maria ouviu em silêncio, as mãos tremendo, e ao final, sussurrou: eu te forcei a ser como teu pai. Mas tu não és ele. Tu és meu João, e eu te amo assim. A reviravolta veio inesperada, como as marés do Atlântico. Miguel, que guardava segredos próprios, revelou uma carta antiga de seu pai: eu também fui forçado, filho. Perdoa-me por não te proteger. Ele havia reconstruído pontes com a família em Setúbal, transformando dor em diálogo. Inspirado, João convidou Maria a um piquenique no Parque Eduardo VII, onde o verde se estendia como um tapete sob o céu azul de outono. Lá, com Miguel ao lado, ele apresentou sua verdade nua. Ana, surpreendendo a todos, apareceu também, não com raiva, mas com um buquê de flores silvestres. Eu sempre soube, João. E te perdoo. Encontra a tua paz, eu encontrei a minha. Mas o clímax se aproximava, um vendaval de preconceitos que testaria todos. O bairro, inflamado por um pastor local que pregava contra os pecados da cidade grande, organizou uma marcha contra a decadência moral. Rumores apontavam João como o epicentro, o rapaz pobre que arrasta a vizinhança para o abismo. Ameaças chegavam às portas, pedras nas janelas, cartas anônimas prometendo violência. Miguel, temendo pelo pior, insistiu que fugissem para o Algarve, onde o sol dourado poderia curar feridas. Não, rebateu João, os olhos flamejando pela primeira vez. Eu construí esta vida sendo suave, mas agora vou defendê-la com unhas e dentes. A noite da marcha chegou como um furacão. Tochas tremuluziam nas ruas de Moraria, vozes entoando hinos de julgamento. João, Miguel e Maria saíram de casa de mãos dadas, seguidos por Ana e um punhado de aliados improváveis, o dono da livraria, uma vizinha lésbica que costurava bandeiras arco-íris em segredo, até o primo arrependido que havia lutado. Eles formaram uma corrente humana, cantando fados de resistência, Grândola, Vila Morena, e quando como um hino de liberdade. O confronto foi tenso, empurrões, gritos, a polícia intervindo com sirenes cortantes. No centro da multidão, João enfrentou o pastor: nós não somos o inimigo. Somos a família que vocês esqueceram de amar. Um soco veio do nada, derrubando João no chão molhado. Miguel se jogou sobre ele, protegendo-o com o corpo, enquanto Maria gritava por misericórdia. Mas então, o inesperado, o pastor, vendo o sangue no rosto de João, hesitou. Sua própria filha, escondida na multidão, correu para frente: pai, pare. Ele é como eu, e tu me amas. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Lágrimas, confissões, um colapso coletivo de almas partidas. A marcha se dissolveu não em vitória, mas em diálogo trêmulo, o primeiro passo para uma ponte sobre o abismo. Na calmaria que se seguiu, João e Miguel se mudaram para um apartamento pequeno em Belém, perto do mosteiro dos Jerónimos, onde o passado monástico sussurrava lições de redenção. Maria visitava semanalmente, trazendo doces de nata e histórias de reconciliação no bairro. Ana encontrou Moura em uma artista de rua, e juntas elas pintavam murais de corações entrelaçados nas paredes de Alfama. João, agora um ilustrador reconhecido, publicou um livro de desenhos, Suavidade nas Sombras, contos visuais de amores que sobrevivem à pobreza e ao preconceito. Anos depois, sob o mesmo sol de Lisboa que testemunhara suas dores, João e Miguel trocavam votos num jardim secreto em Sintra, rodeados por amigos e família, uma família reescrita,
não de sangue, mas de escolha. Tu me ensinaste a ser suave, murmurou João, beijando a mão de Miguel. E tu me mostraste que a suavidade é a maior força. O vento carregava pétalas de flores, e no horizonte, o Tejo brilhava, prometendo que, mesmo forçados a máscaras, os corações verdadeiros sempre encontram seu caminho. O eco da cerimônia ainda vibrava em seus ouvidos quando João acordou no dia seguinte, o sol filtrando pelas cortinas de linho do apartamento em Belém. Miguel dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, uma tatuagem de âncora agora adornada com uma rosa entrelaçada, um presente de João, simbolizando raízes que florescem apesar das tempestades. Mas a paz era frágil, como o vidro das janelas antigas que tremiam com o vento do rio. João se levantou devagar, os pés descalços tocando o piso de azulejos frios, e foi até a varanda. Lá embaixo, o Tejo corria preguiçoso, carregando segredos de séculos, mas nada comparado aos que ainda pesavam em seu coração. A reconciliação com Maria havia sido um milagre, mas milagres deixam cicatrizes. Ela agora morava num quarto alugado em Alcântara, costurando para uma cooperativa de mulheres que, ironicamente, incluía ativistas queer. Eu aprendo devagar, filho, dissera ela na véspera, os olhos enrugados brilhando com uma mistura de orgulho e remorso. Mas por ti, eu mudo. João sorria, mas dentro dele, a dúvida roía, e se o bairro, com sua teia de fofocas, voltasse a envenenar tudo? Ele havia construído uma vida suave, aulas de arte para jovens LGBTQ+, em centros comunitários, exposições em galerias de Chiado, mas a pobreza de outrora ainda sussurrava, lembrando de que um passo em falso poderia derrubar tudo. Miguel, sempre o âncora, planejava uma viagem ao Douro para o outono, onde vinhedos dourados prometiam cura. Vamos colher uvas e esquecer o mundo, propôs ele numa manhã de café e pastéis de Belém. João assentiu, mas seu telefone vibrou com uma mensagem de Ana, emergência no bairro. O pastor está de volta, pregando ódio. Vem. O coração de João acelerou. Ele não podia ignorar Moraria, era o sol de onde brotara, fértil e árido ao mesmo tempo. Chegando lá de elétrico lotado, o ar cheirava a sardinha grelhada e tensão. A praça central, com sua fonte barroca, estava tomada por uma multidão mista, fiéis do pastor de um lado, um grupo pequeno de contramanifestantes do outro, bandeiras arco-íris tremulando como folhas ao vento. Ana o esperava, agora com cabelos curtos e um piercing no nariz, ao lado de sua parceira, Sofia, uma grafiteira cujas obras desafiavam o cinza da cidade. Ele usa teu nome, João. Diz que tu corrompeste a filha dele. A revelação bateu como um murro. A filha do pastor, Clara, havia se tornado amiga de João em segredo, frequentando suas aulas de arte onde desenhava retratos de mulheres fortes, livres. João sentiu a bile subir. Clara, de 20 anos, olhos verdes como o mar de Cascais, havia confidenciado sua luta, atração por mulheres num lar onde o amor era ditado por versos bíblicos. Tu me salvaste, João, com teus desenhos. Mostraste que suavidade não é fraqueza. Agora, o pai a trancava em casa, forçando-a a um noivado arranjado com um primo distante. O conflito explodiu quando o pastor subiu ao palanque improvisado, voz trovejante, aquele João, o traidor da família pobre, seduz nossas crianças com mentiras do diabo. Ele foi forçado a ser homem, mas escolheu a depravação. A multidão murmurou, alguns aplaudindo, outros virando faces envergonhadas. João avançou, o coração um tambor de guerra, mas Miguel, que o seguira, apertou sua mão. Calma, amor. Suavidade primeiro. Juntos, eles formaram um círculo com Ana, Sofia e meia dúzia de alunos de João, jovens de bairros marginais, cujas histórias de rejeição ecoavam a dele. Nós não odiamos, gritou João, voz firme pela primeira vez em público. Nós amamos. E o amor não conhece pobreza ou preconceito. Clara, escapando da casa paterna, juntou-se a eles, abraçando João como uma irmã perdida. O pastor vacilou, vendo a filha, e por um instante, o ar carregado pareceu rachar. Mas o drama se intensificou com a chegada de reforços do pastor, um grupo de homens rudes, ex-marinheiros como o pai de João, punhos cerrados. Uma garrafa voou, estilhaçando-se aos pés de Clara. Gritos, empurrões, o caos engoliu a praça como névoa do Tejo. João protegeu Clara, levando um chute nas costelas que o fez cair, visão embaçada. Miguel lutou ao seu lado, mas foi Sofia quem virou o jogo, com um spray de tinta. Ela grafitou no palanque, amor não é pecado, a multidão paralisando ante a ousadia. A polícia chegou então, dispersando todos, mas não antes de João confrontar o pastor cara a cara. Sua filha te ama, como eu amava minha mãe apesar de tudo. Deixa-a ser suave. Naquela noite, no apartamento, João se encolheu no sofá, hematomas fluorescendo como violetas escuras. Miguel aplicava gelo, olhos cheios de fúria contida. Isso não acaba aqui. Vamos processar por difamação.
Mas João balançou a cabeça. Não com ódio. Com arte. Ele pegou o sketchbook, desenhando febrilmente, a praça como um campo de batalha de corações, figuras entrelaçadas em tons de azul e ouro. O desenho viralizou nas redes, compartilhado por influenciadores que de Porto a Faro, transformando Moraria num símbolo de resistência suave. Maria, vendo a notícia no jornal local, apareceu na porta com uma sopa fumegante. Tu és corajoso, filho. Mais que teu pai jamais foi. Pela primeira vez, ela mencionou o avô de João, um homem que, sussurrava-se, havia vivido um amor secreto com um companheiro de guerra, enterrado sob camadas de vergonha familiar. A revelação foi um bálsamo, ligando gerações em uma cadeia de verdades ocultas. Talvez a pobreza nos força máscaras, mas o amor nos liberta delas, refletiu Maria, abraçando-o. Enquanto isso, Clara fugiu para a casa de Ana e Sofia, iniciando uma jornada própria de autodescoberta. Ela e João C.O. criaram um mural no bairro, silhuetas de mãos dadas contra o horizonte de Lisboa, legendado, suave como o Tejo. O pastor, confrontado pela esposa que revelara suas próprias dúvidas, começou terapia em segredo, um passo trôpego rumo à redenção. Mas novos conflitos surgiam no horizonte. Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Londres, ilustrar para uma grande editora, um sonho que poderia levar sua carreira, mas separá-los por meses. Vai, incentivou João, o estômago revirando. Eu fico, construindo aqui. A discussão que se seguiu foi a primeira rachadura real em sua armadura. Tu sempre sacrifica por todos menos por nós, acusou Miguel, voz partida. E tu foges quando aperta, rebateu João, lágrimas quentes. Eles se reconciliaram na cama, sussurros de perdão entrelaçados, mas a semente da dúvida plantada. O outono trouxe o Festival de Arte em Sintra, onde João expôs sua série Sombras Suaves. Críticos de todo o país vieram, elogiando a profundidade emocional, mas um jornalista sensacionalista publicou: o prodígio que de Lisboa, herói ou vítima da pobreza. O artigo reabriu feridas, pintando João como frágil, dependente de Miguel. Fãs o idolatravam, mas atas online o atacavam: volta para o armário, moleque pobre. A pressão montou, culminando numa noite de insônia onde João questionou tudo: valia a pena a suavidade se doía tanto? Nota, parte 2 de 6, aproximadamente 1000 palavras. Continua na parte 3 com a viagem ao Douro e revelações familiares. O trem para o Douro chacoalhava como um coração ansioso, cortando vinhedos que se estendiam como tapetes verdes sob o céu de novembro. João e Miguel sentavam-se lado a lado, mãos entrelaçadas discretamente, enquanto o peso da discussão em Lisboa ainda pairava como névoa matinal. Desculpa por ontem, murmurou Miguel, beijando a têmpora de João. Eu só tenho medo de te perder para esta cidade que te suga. João sorriu fraco, os olhos fixos na paisagem que mudava de colinas suaves para vales profundos. Lisboa me fez, mas tu me refaz. Vamos colher essas uvas e brindar à nossa suavidade. Eles desceram em Pinhão, uma vila onde o rio Douro serpenteava preguiçoso, carregando barcos rabelos carregados de vinho. A quinta onde ficariam era um paraíso rústico, paredes de pedra cobertas de era, quartos com vistas para socalcos de vinhas que pareciam escadarias para o céu. O dono, um enólogo idoso chamado António, os recebeu com um abraço efusivo. Bem-vindos, rapazes. Aqui, o amor é como o vinho, melhora com o tempo. Seus olhos piscaram, e João sentiu um alívio imediato. Em Pinhão, longe dos olhares julgadores, eles podiam ser apenas eles. Os dias se desenrolaram em ritmos lentos, colheita de uvas ao amanhecer, o sol nascendo rosado sobre as videiras, suco roxo manchando mãos e risos. Miguel, com sua habilidade artística, esboçava rótulos para os vinhos de António, enquanto João escrevia fragmentos de um novo livro, contos de amores vinificados em adegas escuras. À noite, sentavam-se na varanda com garrafas de Porto, conversando sobre futuros. E se eu recusar Londres? Perguntou Miguel, traçando círculos no braço de João. Fico aqui, contigo, construindo algo nosso. João hesitou, o conflito interno rugindo. Mas teu talento merece o mundo. Não me culpes se eu te prendo. A tensão quebrou numa tarde de chuva, quando exploravam uma adega abandonada nas colinas. O ar úmido cheirava a terra e fermento, ecos de colheitas passadas sussurrando segredos. Miguel encontrou uma garrafa velha, poeirenta, e ao abri-la, um bilhete caiu: para o amor que o rio guarda, de Apraem, 1942. Era uma carta de amor, escrita por um soldado para seu companheiro durante a guerra, escondida ali como um tesouro. Olha, João, eles também foram forçados a máscaras, como nós. As palavras os uniram num beijo urgente, chuva batendo no telhado como aplausos, mas também despertaram fantasmas. Naquela noite, António compartilhou sua história ao redor da fogueira, viúvo de um casamento arranjado,
mas pai de um filho que fugira para Amsterdão. Eu o forcei a ser normal, como minha família fez comigo. Agora, arrependo-me todos os dias. Lágrimas brilhavam em seus olhos, refletindo chamas. João, tocado, confidenciou sobre sua mãe e o avô secreto. A pobreza nos molda, mas o amor nos remolda. A conversa fluiu como o Douro, tecendo laços inesperados. De volta a Lisboa, revigorados, eles encontraram o apartamento adornado por Maria, cortinas novas, costuradas por ela com padrões de videiras. Para lembrar o rio que corre em ti, disse ela, abraçando-os. Mas a calmaria foi curta. Clara ligou em pânico, o pastor descobrira seu esconderijo e ameaçava mandá-la para um convento no interior. Ele diz que é para meu bem, João. Mas eu quero lutar, como tu. O grupo se reuniu no Lisboa Factory, um hub criativo onde o industrial se misturava ao artístico. Sofia propôs um plano ousado, um evento de arte pública, vozes suaves, convidando o bairro inteiro a compartilhar histórias de amor não dito. A preparação foi febril, murais de Clara pintados com tintas vivas, poemas de João recitados em fado por uma cantora local, ilustrações de Miguel projetadas em telas gigantes. Ana cuidava da logística, sua determinação uma chama constante. Mas o conflito escalou quando o primo de João, agora aliado hesitante chamado Rui, traiu o plano acidentalmente, num bar, bêbado, ele mencionou o evento a um amigo do pastor. Eu não quis, mano. Foi o vinho falando. João perdoou, mas a dor cortou fundo, confiança era frágil como vidro de porto. A véspera do evento trouxe o clímax emocional. Miguel, pressionado pela oferta londrina, confrontou João no ateliê, eu aceito o emprego. Mas só se vires comigo, pelo menos por um mês. João congelou, o pincel caindo da mão. E abandonar tudo aqui? Maria, Clara, o bairro que eu salvei. A briga explodiu, palavras afiadas como tesouras, tu usas o passado como âncora, me afundando. E tu usas o futuro como fuga, me deixando para trás. Eles se separaram naquela noite, Miguel no sofá, João na cama, o silêncio mais alto que trovões. No dia do evento, sob um céu incerto de Lisboa, a multidão se formou, não só aliados, mas curiosos, céticos, até o pastor à espreita. Clara subiu ao palco primeiro, voz tremendo, meu pai me ama, mas me sufoca. Eu amo mulheres, e isso não é pecado, é minha verdade. Murmúrios, aplausos esparsos. Então João, coração exposto, leu um conto, de um rapaz pobre forçado a hetero, encontrando suavidade num ilustrador de olhos profundos. Lágrimas fluíram, e quando Miguel se juntou a ele no palco, pegando sua mão, o aplauso veio como onda do Tejo. O pastor avançou, rosto contorcido, mas parou ante o olhar de Clara. Pai, ouve-nos. Ele se virou, mas não antes de sussurrar, eu. Falhei contigo. O evento terminou em abraços, conversas sussurradas, sementes de mudança plantadas. Mais tarde, no apartamento, Miguel e João se reconciliaram sob estrelas, vamos para Londres juntos. E voltamos mais fortes. João assentiu, a suavidade agora uma armadura. Nota, parte 3 de 6, aproximadamente 1000 palavras. Parte 4 aprofunda a viagem a Londres e novos desafios. O avião para Londres decolou ao amanhecer, deixando Lisboa encolhida como um sonho distante sob as nuvens. João apertava a mão de Miguel, o anel simples de prata, forjado numa orivesaria de Moraria, um lembrete tátil de promessas. Um mês, repetiu ele, como um mantra contra o pânico que borbulhava. Só para ver como é. Miguel sorriu, mas seus olhos traíam preocupação. Ele conhecia João o suficiente para saber que raízes profundas não se arrancam fácil. Hétero os recebeu com chuva fina e o burburinho cosmopolita, um contraste gritante com o abraço salgado do Tejo. O apartamento alugado em Shoreditch era um loft industrial, paredes de tijolo exposto, janelas altas enquadrando grafites coloridos e o pulsar de pubs escondidos. Miguel mergulhou no trabalho imediatamente, ilustrando capas para romances que ecoavam suas próprias histórias, amores proibidos em metrópoles indiferentes. João, desempregado temporariamente, explorava a cidade a pé, o Tate Modern com suas instalações que desafiavam normas, o Sol com suas bandeiras arco-íris tremulando como bandeiras de trégua. Mas a liberdade de Londres era uma ilusão dupla. Sem o peso da família ou do bairro, João florescia, inscreveu-se num curso de escrita criativa na Faber Academy, onde sua voz, crua, portuguesa, impregnada de fado, cativava professores. Você escreve como se o coração sangrasse tinta, elogiou uma mentora, uma autora lésbica de Manchester. Ele fez amigos, Leo, um ator trans de Bristol que compartilhava anedotas de audições humilhantes, e Priya, uma designer indiana cujos pais a deserdaram por namorar uma mulher.
Jantares em Currialves viravam terapias coletivas, risos misturados a lágrimas sobre identidades fluídas. Contudo, a distância ampliava rachaduras. Mensagens de Maria chegavam como ecos: o bairro muda devagar, filho. Clara está bem, mas sente tua falta. Ana enviava fotos de murais expandidos, Sofia adicionando toques de neon. João respondia com fotos da Tower Bridge, mas o coração apertava, era como se Lisboa o chamasse de volta com ganchos invisíveis. Miguel, imerso em deadlines, notava a melancolia: tu estás aqui, mas não estás. Discussões surgiam em sussurros: eu vim por ti, defendia João. Mas teus olhos miram para o sul, retrucava Miguel, voz cansada. O conflito explodiu numa festa de lançamento no Southbank Center, um evento glamouroso de literatura LGBTQ+. João, convidado a ler um trecho de seu conto, subiu ao palco nervoso, o microfone frio contra a palma suada. Ele falou de suavidade portuguesa, de amores forjados na pobreza, e a plateia aplaudiu de pé. Mas no coquetel após, um editor americano se aproximou: seu trabalho tem fogo ibérico. Venha para Nova York, residência de 1 ano, bolsa completa. A oferta era um sonho, mas aterrorizante: deixar Miguel, Lisboa, tudo. Naquela noite, no loft, a briga foi um vendaval. Vai. Seu escritor famoso, gritou Miguel, ciúme tingindo suas palavras. Ou ficas e me culpas por te prender. João rebateu com fúria: tu me trouxeste aqui para provar algo, mas eu sinto falta da minha terra. Portas bateram, silêncios se estenderam como a névoa do Tâmisa. João fugiu para uma caminhada noturna, ruas de Londres pulsando com neon, mas frias como o exílio. Sentou-se num banco perto do rio, chorando pela primeira vez desde a marcha em Moraria. Um estranho, um homem idoso com sotaque cockney, sentou-se ao lado: amor é como este rio, rapaz, corre, mas volta ao mar. Era um viúvo gay, sobrevivente da era Thatcher, cujas histórias de AIDS e orgulho inspiraram João a ligar para Miguel. A reconciliação veio ao amanhecer, abraços sob lençóis bagunçados. Nós decidimos juntos, jurou Miguel. Nova York. Só se for nosso. Mas o destino interveio, uma carta de António, do Douro, convidando-os para uma colheita especial, com uma proposta de parceria em vinhos temáticos que era. Voltem para casa, escrevia ele. O rio sente vossa falta. De volta a Lisboa, o mês em Londres havia mudado tudo. João rejeitou Nova York, mas publicou seu primeiro conto numa revista britânica, ganhando visibilidade. Clara, agora morando com Ana e Sofia, organizava um clube de arte para jovens que era no bairro. Maria, orgulhosa, costurou um estandarte para o próximo período: suavidade pobre, amor rico. Mas um novo vendaval se aproximava: Rui, o primo, envolvido em problemas com a lei, uma briga de bar que ecoava por conceitos antigos, arrastando o nome da família. João visitou Rui na cadeia de Caxias, o ar úmido cheirando a desespero. Eu traí de novo, mano. Mas quero mudar, como tu. A conversa foi um espelho: João viu seu antigo no primo, forçado a máscaras de masculinidade tóxica. Começa sendo suave consigo mesmo, aconselhou. Rui, tocado, juntou-se ao grupo de apoio ao sair, tornando-se um aliado improvável. O período de Lisboa daquele ano foi o ápice: desfile de alfama acheado, com João e Miguel na carro alegórica, Maria acenando da calçada com lágrimas. Clara marchava de mãos dadas com uma namorada nova, o pastor assistindo de longe, um aceno tímido sua bandeira branca. A noite terminou em festa no bairro Alto, fados misturados a eletrónica, corações batendo em uníssono. Anos se passaram como o Douro em cheia, carregando João e Miguel para águas mais calmas, mas não menos profundas. Aos 35, João era um autor consolidado, seu livro, Suavidade nas Sombras, traduzido para 5 línguas, inspirando adaptações teatrais em Porto e Coimbra. Eles haviam comprado uma casa modesta em Cascais, paredes brancas contra o azul do Atlântico, um jardim onde laranjeiras foscavam como promessas renovadas. Miguel dirigia um estúdio de ilustração, mentorando jovens talentos que era, enquanto Maria vivia com eles, suas mãos agora tecendo tapeçarias de histórias familiares. A vida era suave, mas o passado teimava em voltar como maré alta. Clara, agora uma ativista renomada, casara-se com sua namorada numa cerimónia em Sintra, mas lutava contra o burnout de campanhas incessantes contra leis retrógradas no interior. Eu salvei o bairro, mas e se o país não mudar? Confidenciou ela a João numa visita. Ele, com a sabedoria dos anos, respondeu: muda um coração por vez, como fizeste com teu pai. O pastor, reformado, havia fundado um grupo de diálogo interreligioso, sua jornada de redenção um testemunho vivo. Um conflito inesperado surgiu com a chegada de um sobrinho de Miguel, Tomás, um adolescente de Setúbal fugindo de um pai abusivo que ecoava o avô evangélico.
Aos 16, Tomás chegava com olhos assustados e um segredo, atração por garotos, sufocada por punhos e pregações. Eu não quero ser como o tio, livre, mas sozinho, murmurou ele, vendo Miguel e João como ideal distante. João acolheu como um filho, aulas de desenho virando terapias, mas o peso era grande, flashbacks de sua própria juventude o acordavam suado à noite. Miguel, sentindo a tensão, propôs uma viagem familiar ao Alentejo, onde planícies infinitas prometiam espaço para respirações. Lá, em Évora, com suas capelas ósseas lembrando mortalidade, eles acamparam sob estrelas. Tomás abriu-se ao redor da fogueira. Meu pai diz que sou fraco por chorar. João compartilhou sua história, a mãe gritando, o soco na praça, e Miguel acrescentou, a suavidade é força, rapaz. É o que nos mantém inteiros. Naquela noite, Tomás desenhou seu primeiro autorretrato autêntico, um passo trôpego para fora da sombra. De volta, o clímax veio com uma crise nacional. Um projeto de lei anti-LGBTQ+ ganhava tração no Parlamento, impulsionado por conservadores rurais. Clara liderou protestos em Lisboa, mas Tomás, inspirado, organizou no interior uma marcha em Setúbal que reuniu pescadores e vinicultores. João e Miguel foram, bandeiras na mão, mas o confronto foi violento, pedras voaram, um aliado ferido. No hospital, João velou Tomás, costelas quebradas como eco de sua própria dor. Valeu a pena, sussurrou o garoto. Mudei algo. A reviravolta veio de fontes improváveis. Rui, agora conselheiro comunitário, testemunhou no Parlamento, sua voz rouca contando de pobreza e preconceito. Maria enviou tapeçarias para deputados, símbolos tecidos de amor. O projeto caiu, e o país exalou alívio. Com o tempo, Tomás floresceu, mudando para Lisboa para estudar arte. Maria, envelhecendo graciosamente, contava histórias para netos adotivos, crianças que eram acolhidas pelo casal. João e Miguel, grisalhos mas mãos ainda entrelaçadas, caminhavam na praia de Cascais ao pôr do sol. De pobre forçado a hetero, é isso, refletiu João. Suave, mas eterno. O ciclo da vida em Portugal é como o fado, melancólico, mas resiliente, com notas altas que surpreendem após os lamentos. Aos 50, João olhava para o mar de Cascais com olhos que haviam visto tempestades e calmarias, o sal no ar um bálsamo para memórias. A casa agora era um refúgio cheio, estantes de livros seus e de alunos, paredes com ilustrações de Miguel e Tomás, que aos 30 dirigia uma galeria que era enxeado. Maria, aos 75, descia na varanda, suas mãos tremúlas mas precisas, contando anedotas para visitantes, ativistas globais que vinham ouvir a mãe da suavidade. Um último conflito testou suas fundações. Uma doença rara atingiu Miguel, um sussurro médico que cresceu em rugido. Câncer no pulmão, disse o doutor em voz baixa, o quarto de hospital em Lisboa cheirando a antissético e medo. João sentiu o mundo rachar, como azulejos sob terremoto. Não agora, implorou ele, segurando a mão de Miguel, veias salientes como mapas de rios percorridos. Nós ainda temos vinhas para colher. A jornada foi um calvário de quimioterapias e noites insones, João ao lado, lendo poemas de Pessoa para afastar sombras. Família se uniu, Clara organizou vaquinhas online, Ana e Sofia pintaram murais de esperança em hospitais, Tomás curou com arte-terapia. Maria, frágil mas feroz, sussurrava orações mistas, católicas e pagãs, ao ouvido do genro. Tu salvaste meu filho, agora nós te salvamos. O clímax veio numa manhã de primavera, quando Miguel, enfraquecido mas olhos brilhantes, pediu para voltar ao Douro. Eles foram de carro, o rio recebendo-os como velho amigo. Na quinta de António, agora idoso, mas com netos correndo pelas vinhas, Miguel bebeu um gole de Porto, olhando João, se eu partir, lembra, nossa suavidade vive em todos que tocamos. Lágrimas caíram, mas João rebateu, tu não partes. Lutas comigo. Milagrosamente, o tratamento experimental funcionou, remissão veio como chuva após seca. De volta a Cascais, a celebração foi quieta, um jantar com todos, fado tocado por uma sobrinha de Clara, risos e quando até o mar. Tomás anunciou seu noivado com um parceiro de Porto, e João, emocionado, ergueu um brinde, às famílias pobres que nos forçaram, mas não nos quebraram. À suavidade que nos reconstruiu. Anos mais tarde, velhos e enrugados, João e Miguel sentavam na varanda, mãos entrelaçadas assistindo o sol se pôr, o mesmo que vira seu primeiro beijo em Alfama. Família era pobre, murmurou João, mas o amor nos tornou ricos. Miguel sorriu, beijando sua palma, e suaves, para sempre. A história de João não terminava, inspirava gerações, um legado de corações abertos em terras de oliveiras e azulejos. Em Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos, a suavidade prevalecia, um farol para os forçados, prova de que o amor, uma vez revelado, ilumina todos os abismos.